Eu lembro que o filme X, quando foi lançado, que ganhou o subtítulo aqui no Brasil como A Marca da Morte, eu achei bem interessante, não somente pela proposta de terror que ele entrega, envolvendo slasher, envolvendo uma homenagem a grandes clássicos do gênero, mas pela forma com que ele desconstrói a própria ideia do assassino em série em si, a quase que uma subversão aqui do subgênero slasher, mas também é uma história que traz temas interessantes a se discutir, principalmente envolvendo o ato sexual em si e sobre a indústria pornográfica. São assuntos que são bem interessantes para ser discutidos dentro de um filme de terror, mas que funciona muitíssimo bem, tanto que agradou muita gente de cara. E depois de um tempo, o diretor Ti West, que é o idealizador de tudo isso, resolveu lançar Pearl, que na verdade conta a história da própria Pearl que nós vimos no filme X. E aqui ele continua trazendo toda aquela identidade, aquele processo metalinguístico para abraçar outros elementos dentro do próprio cinema. Tanto que quando você assiste Pearl, apesar de ser um filme de terror, você percebe que é uma produção que fala em si sobre o cinema, sobre grandes musicais, fala também um pouco das entranhas ali de como é que funcionava aquela Hollywood mais clássica, mas só que em cima de tudo isso existe também uma história sobre submissão familiar e além de tudo isso fala sobre sonhos retraídos. Tudo isso é um trailer de terror fantástico que tem cenas aqui bastante violentas e impactantes e que fornece uma atuação da Mia Goth, que para mim é uma referência em termos de atriz dentro do terror, que no seu desfecho mostra que ela realmente tem um talento enorme. E agora, em 2024, tivemos o final dessa trilogia com o filme Maxine. E essa produção, Ti West continua mantendo as mesmas características do que ele já havia apresentado nos outros dois filmes. Ele apresenta uma história de terror, só que em cima disso ele também abre discussões para muitos outros assuntos, só que aqui voltado para os anos 80 nos Estados Unidos. Inclusive ele usa o background aqui de uma forma bem sábia, pena que mal aproveitada, eu vou chegar lá, mostrando todo aquele contexto sujo, violento, depravado, pseudo-conservador e corrupto para construir toda a trajetória da Maxine. Isso eu achei bem legal. É um conceito que ele já apresenta em outros filmes dele, né? Só que aqui ele vai para o lado de fatos históricos, contextualizando o espectador naquela época. E ele faz isso muito bem. Além do que, o design de produção e a direção de arte, algo que já era muito bem trabalhado nos filmes anteriores, principalmente em Pearl, aqui voltou a ser mais um destaque. É um filme que tem uma parte técnica muito bem feita. Entretanto, existe um grande problema aqui, e é um problema bem grande mesmo, que se chama roteiro. Porque quando você assiste Maxine, você percebe que a narrativa tenta transitar entre a história da Maxine em si, que está tentando se provar como uma ótima atriz em Hollywood e conseguir seu espaço ali na indústria, e do outro lado nós temos uma história sobre um assassino brutal que está rodeando Los Angeles e que usa conceitos ritualísticos, macabros e satânicos quando vai cometer toda a sua barbárie. E isso acaba fazendo com que o filme seja exatamente essa palavra que eu vou dizer: indeciso. Você não sabe qual é a história realmente que o diretor Ti West quer contar. Se é focado na personagem da Mia Goth ou se é focado realmente em um assassino misterioso que está rodeando a cidade. O filme fica indeciso em cima do muro o tempo todo. E quando ele resolve realmente dar um norte, é quando vai para o terceiro ato, para o desfecho, que pra mim não convence em nada. Eles tentam fazer uma ligação, não se preocupe, eu não vou dar nenhum spoiler. Tentam fazer uma ligação em cima da personagem da Maxine, que você fica se perguntando, é sério que eles tentaram fazer isso? Não condiz com nada daquilo que ele trouxe no primeiro filme, no X, nem com a própria conjuntura da construção da personagem. Eles tentam até fazer essa construção inicialmente, mostrando um vídeo onde a Maxine está pequena, mas se a gente for olhar nos detalhes, meio que não faz muito sentido. E isso acaba enfraquecendo ainda mais toda aquela história que estava bastante fragilizada e bagunçada. Não posso esquecer de falar isso. Eu confesso que eu fui para o cinema muito empolgado para assistir. Eu gosto muito de X, gosto mais ainda de Pearl. E quando eu soube que o Ti West ia fazer um terceiro filme e também a roteirizar, minha empolgação foi lá para cima. Só que eu acho que ele quis abraçar uma ideia aqui que quando ele trouxe para a prática,
não funcionou bem, porque é um filme muito indeciso, em diversos momentos ele é bem arrastado, tem certas passagens aqui que se fossem tiradas não ia fazer nenhuma diferença, e ele quis até trazer certos personagens que entram na história e saem sem nenhuma explicação, não tem nenhuma construção. Um exemplo disso é o próprio Kevin Bacon, que é um baita ator, mas que se você for analisar o seu personagem em si, você se pergunta, ele está aí pra quê mesmo, hein? Enfim, eu saí com um gosto um pouco amargo, não gostei muito do que eu assisti. Para mim, o Pearl ainda continua sendo o melhor filme dessa trilogia e eu acho que poderia ter sido encerrado de uma maneira melhor, né? Mas enfim, se você gosta dos dois primeiros filmes, gosta de terror, gosta de ver o gênero sendo explorado de outra forma, abrindo para outras discussões, eu acho que vale a pena assistir Maxine, mas o resultado como um todo é um filme bastante problemático.